Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula então. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações próprias e frações impróprias. Então esse é um conteúdo aqui do sexto ano. Nós vamos estar trabalhando aí com a apostila do sistema SIM da FTD, ok? Que nós trabalhamos aqui na nossa rede. Quando eu trabalho com frações próprias e frações impróprias, qual que é a diferença de uma para a outra? Vocês vão observar aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a fração 3 sobre 10, que vocês têm na apostila de vocês. Observe que eu tenho um retângulo dividido em 10 partes. Dessas 10 partes foram pintadas 3, então eu tenho a fração 3 décimos. Observem que o numerador ele é menor do que o denominador 10. Então, o que é uma fração própria? É quando o numerador ele é menor do que o denominador. Aqui nós vamos ter um hexágono, ou seja, 6 partes, ok? Eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros formando esse hexágono. Desses 6 triângulos, eu pintei um, ou seja, eu tenho a fração 1/6. Então, a fração 1/6 é uma fração própria, pois o numerador ele é menor do que o denominador 6. Nesse exemplo que eu tenho aqui, ó, 5/8, eu tenho aqui uma circunferência onde ela foi dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, nós temos que 5 partes foram pintadas. Então, eu formei a fração 5/8. A fração 5/8 é uma fração própria, pois o numerador 5 é menor do que o denominador 8. E nesse aqui exemplo aqui, nós temos uma estrela, ok? Ela está sendo dividida aí em 5 partes. Essas 5 partes, 2 apenas foram pintadas. Ou seja, eu tenho aqui 2 partes de 5. O numerador, novamente, ele é menor do que o denominador 5. Então, eu tenho aqui uma fração própria. Logo aqui nesse espacinho verde, vocês têm, ó, uma fração própria representa parte de um inteiro, ou seja, quantidades maiores do que o zero e menores, ok, do que 1. Ou seja, na parte inteira aí eu tenho, por exemplo, um inteiro aqui, um inteiro formando o hexágono, um inteiro formando a circunferência, um inteiro formando essa estrela aqui, ou seja, eu tenho uma figura apenas, que é o meu inteiro. Em todas as frações, o numerador é menor do que o denominador diferente de zero. Então, é o que nós acabamos de falar. Fração própria, numerador, ele sempre vai ser menor do que o denominador. E já a fração imprópria, o que vocês vão observar aqui? Nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 polígonos aqui. Aqui eu tenho 2 circunferências. Aqui eu tenho 2 triângulos. Ou seja, eu tenho mais de um inteiro. Se eu tenho mais de um inteiro, observem que o meu inteiro foi dividido em 4 partes. Só que como eu tenho aqui 2 inteiros, eu consegui pintar um total de 7. 7 de 4. Cada parte foi dividida em 4 partes. Ou seja, a minha fração aqui é imprópria, pois o numerador 7 é maior que o denominador. Professor, mas se foi dividido em 4, como que eu consegui pintar 7? Porque você tem 2 figuras divididas em 4. Você tem um total de 8 partes, ok? Mas cada parte foi dividida em 4. Por isso que é possível. Esse exemplo aqui, ó, 3 sobre 2, também é uma fração imprópria, pois o numerador 3 é maior que o denominador 2. Aqui você vai indicar que cada figura foi dividida em 2 partes. Como cada figura foi dividida em 2 partes, eu consegui pintar 3. Por que eu consegui pintar 3? Porque eu estou tendo aqui 2 inteiros. Aqui eu tenho um triângulo, ou melhor, 2 triângulos que foram divididos em 9 triângulos. Então, eu consegui pintar um total de 15. Então, eu tenho 15 triângulos pintados, ok? Vocês vão observar aí, de um total de 9 partes cada inteiro. Então, cada inteiro tem 9 partes. Eu usei os 2 para pintar e eu consegui pintar 15 triângulos. Ou seja, se eu conseguir pintar 15 triângulos, que foram divididos em 9 partes, eu tenho uma fração imprópria. Aí vocês vão observar aqui este exemplo. Aí vem dizer para nós, ó, uma fração que não é própria é chamada de imprópria e representa quantidades iguais ou maiores do que 1. Ou
o número 0. Observem que aqui é o meu inteiro. 5/5 não é uma fração inteira. Eu posso dizer que eu pintei... Melhor. 5/5 é uma fração, não é uma fração própria. Se ela não é própria, ela vai ser imprópria. Ok? É como se eu tivesse aqui um inteiro. Algumas frações impróprias podem ser escritas na forma mista. Veja, por exemplo, como podemos representar a fração 11/4. Então, observem que a fração 11/4 é uma fração imprópria. E toda fração imprópria, você consegue escrever ela de uma forma mista. Professor, como assim forma mista? Então, observem que eu tenho aqui a fração 11/4. Observem que eu tenho 3 inteiros. Ó. 1 inteiro, 2, 3. Eu tenho 3 figuras aqui no caso, 3 quadriláteros, ok? Desses 3 quadriláteros, 2 foram pintados inteiros. Como 2 foram pintados inteiros, o último foi pintada 3 partes de 4. Ou seja, a minha fração 11/4 é a mesma coisa dizer que eu tenho 2 inteiros e 3 quartos. Então, eu vou representar aqui assim, ó, 2 inteiros e 3 quartos, ok? Porque eu tenho 2 figuras inteiras, então eu tenho aqui essa figura aqui inteira, mais essa inteira. Então, eu tenho 2 figuras inteiras. E aqui eu tenho 3 partes de 4 pintadas, ok? Por isso que nós vamos ter 2 inteiros e 3 quartos. Observem que o número 2 inteiros e 3 quartos é um número escrito na forma mista, que se lê 2 inteiros e 3 quartos, ok? Então é muito interessante, vocês têm a apostila, tá lendo, tá revendo a videoaula. As frações impróprias também podem representar quantidades inteiras. Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração aparente. Veja alguns exemplos. Então, essa é uma fração imprópria, também chamada de fração aparente, ok? A fração aparente é um caso particular de fração impróprias, que representa um número natural. Ou seja, aqui eu tenho um quadrilátero que foi dividido em 4 partes e as 4 foram pintadas, então eu tenho um inteiro, é uma fração aparente. Aqui vocês vão observar que eu tenho 2 figuras, ou seja, 2 inteiros. Cada inteiro foi dividido em 6 partes, tá aqui. E eu pintei as 2 figuras, ó, inteira, então eu tenho 12 partes de 6. 12 dividido por 6, 2, ou seja, eu tenho 2 unidades. Então, 12 sextos também é uma fração aparente. 9/3, que é igual a 3 unidades inteiras, também vai ser uma fração aparente. Observem que eu tenho aqui, ó, as 3 partes dividido em 3 partes cada. Tá aqui, ó, o denominador 3, porque ele indica em quantas partes que o inteiro foi dividido. Então, o inteiro foi dividido em 3 partes. Quantos inteiros de 3 partes eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 quadriláteros aqui, dividido em 3 partes cada. Eu consegui pintar as 9 partes, 9 terços, que equivale, então, a 3 unidades, ok? Então, é isso que a nossa aula de hoje ela vem propor para vocês. Saber quando que uma fração é imprópria e quando que uma fração é imprópria, ok? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para que a gente possa compreender um pouquinho mais, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui que nós possamos ter, ok?
Então, nós temos aqui uma figura, um retângulo, ok? Nós vamos dividir este retângulo em algumas partes, ok? Então, observem que nós fizemos aqui uma figura, um retângulo, e eu dividi esse retângulo em uma parte, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Se eu pintar agora algumas partes dessa figura, então eu vou pintar aqui uma parte, duas partes, três partes, 4 partes, ok? Ou seja, eu vou ter a minha fração 4/15 avos. Essa fração 4/15 avos, ela é chamada de fração própria. Por que ela é uma fração própria? Porque você tem 4 partes de 15. 15 é o meu denominador e ele é maior que o meu numerador. Então, toda vez que isso acontecer, eu vou ter uma fração própria, ok? Vamos imaginar agora aqui um outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tivesse aqui dois quadrados, ok? Ou melhor, duas figuras quadrangulares divididas em 16 partes, ok? Então, nós vamos ter aqui duas figuras divididas em 16 partes. Então, observem que as duas estão divididas em 16 partes, ok? Eu coloquei aqui dentro, ó, fechei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, observem que eu tenho aqui dois inteiros. Então, nós temos aqui, eu posso chamar de dois inteiros. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pintar uma figura inteira, ok? Então, eu vou pintar essa figura inteira. Então, eu pintei um inteiro. Se eu pintei um inteiro, na outra figura, eu vou pintar apenas dois, ó. 1, 2. Ou seja, eu tenho uma parte inteira pintada, ok? Então, eu tenho, das minhas duas partes, eu tenho uma parte inteira. Quantos que eu pintei do outro? 2. Duas partes de quanto? Ok? Ou melhor, vamos pintar mais um aqui. Que eu não vou trabalhar com redução de fração agora, depois a gente trabalha com essa ideia. Então, eu vou ter aqui um inteiro e 3 partes de 16. Então, isso aqui é um número misto, ok? Esse número misto, 1 inteiro e 3 16avos, ele representa, esse inteiro representa o quadradinho inteiro, o 3 16avos representa as 3 partes dos 16 aqui. Ok? Então, por isso que eu tenho 1 inteiro
e 3/16. E o que é interessante nós observarmos também? Esse aqui é chamado de número misto. E aí nós vamos observar que o número 1 inteiro, o número 1 inteiro e 3/16 é igual a... se eu pintei 16 aqui, com mais 3 aqui, eu tenho um total, então, de 19 pintados. Ok? Se eu tenho 19 figuras pintadas, de um total de quantos agora? Eu tenho um total de 19 de 16. Ou seja, o número misto 1 inteiro e 16avos, ele é igual ao número, a fração imprópria 19/16avos. Porque o 16 cabe uma vez inteira dentro do 19 e sobra 3 aqui. Então, observem que eu estou escrevendo um número misto em fração imprópria, ok? 1 inteiro e 3/16avos é igual a 19 sobre 16. Vamos fazer aqui agora ao contrário. Vamos imaginar que nós tivéssemos a fração 3 inteiros, ou melhor, o número misto, 3 inteiros e 1 meio. Eu quero representar essa fração, ou melhor, esse número misto em uma fração imprópria, porque número misto só pode ser transformado em fração imprópria. Para transformar isso aqui em fração imprópria, eu vou usar a princípio o método do desenho, ok? Para vocês compreenderem. Eu vou desenhar 3 figuras quaisquer, pode ser um quadrilátero, pode ser um círculo, ok? Então, eu vou desenhar aqui, ó. 1... Depois eu vou desenhar 2, 3 círculos aqui, ó. Então eu formei 3 figuras. Essas 3 figuras eu vou dividir em 2 partes. Por que 2 partes? Porque o meu denominador aqui é 2, ó. Então eu vou dividir essa figura aqui em 2 partes. Eu vou dividir essa figura em 2 partes e essa figura em 2 partes. Ok? Professor, mas eu tenho 3 inteiros, correto? Esses 3 inteiros aqui, nós vamos pintar ele por inteiro, ó. Que quer dizer os 3 inteiros que foram divididos em 2 partes. Então, eu vou pintar essa figura inteira, eu vou pintar essa figura aqui inteira e vou pintar essa figura aqui inteira, ó. Isso aqui indica os meus 3 inteiros, ok? Que foram pintados. Só que daí eu tenho um outro ali, que é o meio. E a última figura, então, que nós vamos ter aqui, ela vai ser pintada apenas a metade. Então, essa figura aqui nós vamos pintar apenas a metade dela. Ok? Então, essa aqui eu pinto apenas a metade. Eu represento aqui em forma de desenho. Tá aqui o meu número misto. 3 inteiros. Ok? Esse aqui estão os meus 3 inteiros, ó. Os 3 inteiros e o meio. Só que os 3 inteiros e o meio eu também posso representar pela fração imprópria. Como que eu vou representar pela fração imprópria? Ó? Vocês vão observar que todas as figuras foram divididas em 2 partes iguais. Então, eu vou ter aqui 2 partes iguais, ó, o denominador 2. E eu pintei quantas partes? Ó, eu pintei uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, quer dizer, eu pintei 7 partes de 2, ou seja, cada parte foi dividida em 2 e eu consegui pintar 7. Então, eu tenho que a fração imprópria 7 sobre 2 é igual ao número misto, 3 inteiros e meio. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem perguntar aí logo no vídeo. E também podem mandar aí quem tem um contato, nós estamos estudando junto aí, no privado, no WhatsApp ou via plataforma, ok? Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Não deixem de fazer as atividades e colocar em prática o que nós vimos hoje.